Irmãos, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um tema que eu acredito ser de grande importância para as nossas vidas, que é aprender a esperar sem perder o coração. E eu quero convidar você assim, vamos folhear um pouquinho a Bíblia hoje, de Gênesis ao Apocalipse, né? O pastor Carlos falou assim, tem até as 3 da manhã aí, pastor, então dá tempo, né? Até Apocalipse, Gênesis capítulo 50, a gente vai folhear um pouquinho a Bíblia, alguns textos. Eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta e a gente vai folheando, tá bom, irmãos? Gênesis 50, o verso 20. Gênesis 50, verso 20, palavras de José, um dos filhos de Jacó, palavras que ele dirigiu aos seus irmãos. Gênesis 50, verso 20. O texto diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Nessas palavras, José está dizendo que os irmãos dele tentaram o mal contra ele quando o venderam, quando o maltrataram, e ele foi parar no Egito, mas que Deus transformou aquele mal em bem. E José está dizendo aqui, irmãos, que teve um tempo na vida da história de Israel que o Egito foi uma bênção para Israel. O Egito foi um instrumento que Deus usou para abençoar, para salvar, para cuidar, para prosperar o seu povo, para livrar o seu povo do mal. Então o Egito foi um instrumento de salvação, foi uma bênção de Deus na vida de Israel. E aí as coisas mudaram. Vire a página, Êxodo capítulo 1, o verso 8 diz que as coisas mudaram. Êxodo 1, verso 8 diz: entrementes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. E o texto aqui fala que esse faraó que se levantou, que não conhecia José, o José lá do Gênesis 50, esse faraó começou a tratar o povo de Israel com tirania. E aquilo que tinha sido um instrumento de Deus para abençoar, tinha sido uma coisa boa na vida de Israel, por causa dessa mudança começou a se transformar numa fonte de grande aflição para o povo de Deus. Êxodo 1, verso 13 e verso 14 dizem o que aí? Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, com tirania. E lhes fizeram o que? Amargar a vida ficou amarga. Aquilo que tinha sido bom, mudanças aconteceram e a vida começou a ficar agora amarga. Fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. Meus irmãos, isso pode acontecer na nossa vida às vezes, né? E eu, como na minha experiência pastoral, já vi essa história, ela se repetir várias vezes na vida das pessoas. Momentos há em que Deus vem, abençoa, Deus transforma o mal em bem, Deus abre uma porta, como o Egito foi um instrumento de Deus para abençoar. Mas aí as coisas mudam, e aquilo que um dia foi uma bênção, foi um motivo de alegria, por causa das mudanças, começa a se transformar numa fonte de aflição. Isso pode acontecer com um filho. Já vi casais que quando o filho nasce, é uma alegria, agradecem a Deus e louvam a Deus, mas o tempo passa, e às vezes aquele filho que um dia foi uma fonte de alegria, foi um presente de Deus, um instrumento de Deus para abençoar e para alegrar a casa, aquele mesmo filho, as coisas mudam, como mudou aqui no Egito, e aquele mesmo filho começa a se tornar uma fonte de aflição. Isso pode acontecer com o emprego. Quando Deus abre a porta, a pessoa agradece, a pessoa louva a Deus, mas depois o tempo passa, muda o faraó, muda o gerente, muda a política da empresa, as coisas mudam, e aquilo que um dia foi uma alegria, de repente começa a se transformar numa fonte de aflição, e a pessoa já não consegue mais levantar na segunda-feira com alegria, é um peso.
as coisas mudam. Pode ser um relacionamento, pode ser um namoro, pode ser um casamento. Quando começa, tem até bolo, né? É doce. Mas o tempo passa e às vezes as coisas mudam e aquilo que era uma alegria se transforma numa fonte de aflição, como aconteceu com o povo de Israel aqui no livro do Êxodo. E aí, quando isso acontece, nós fazemos o que, irmãos? Fazemos aquilo que Israel fez. O que Israel fez? Eles clamaram ao Senhor, pedindo a ajuda, o auxílio do Senhor. Eles oraram. Êxodo capítulo 2, verso 23 e verso 24, nós vemos então que Israel, quando esse contexto de aflição se instala dentro do povo, eles clamam a Deus. Diz aí, decorridos muitos dias, Êxodo 2, 23 e 24, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Aleluia, né? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O povo de Israel clamou a Deus nesse contexto de aflição. Deus ouviu o seu clamor subiu a Deus. E no capítulo 3, o livro do Êxodo nos diz que a semente do livramento já começou a operar em favor do povo de Israel. A semente do livramento de Deus começou a operar em favor de Israel. Êxodo 3, a partir do verso 7, diz aí, Deus diz assim: certamente vi a aflição do meu povo. Deus enxerga a sua aflição, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí Deus fala para Moisés no verso 10, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, as coisas estavam boas. Deus estava abençoando, usou o Egito como instrumento para abençoar Israel. Mas o contexto político mudou, as coisas mudaram, e aquilo que era uma bênção se transformou numa fonte de aflição. Israel clamou a Deus nesse momento, e Deus ouviu o seu clamor, e a semente do livramento de Deus começou a operar em favor do seu povo. Qual é o problema? Qual é o problema? Pergunta que eu faço para você: quando foi que a mudança desejada por Israel, que eles clamam aqui no verso 2, quando foi que a mudança desejada se transformou em mudança realizada, concretizada? Quando foi que a mudança que eles desejaram e clamaram por ela e gemeram por ela, quando foi, irmãos, que a mudança desejada se transformou em mudança realizada, que a página virou e Israel pôde seguir em frente, então, para um novo contexto? Lá no final do capítulo 14. Abra sua Bíblia, deixa o dedo aí marcando, né? Êxodo 2, e vai para o final do capítulo 14 de Êxodo. Final do capítulo 14, verso 30. Verso 30 fala do dia então em que a mudança finalmente se concretizou e realizou. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Que dia? O dia que o exército egípcio se afogou no mar, né? E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés seu servo. No capítulo 2 eles gemiam, clamaram por mudanças. Deus ouviu. A semente do livramento começou a operar no capítulo 3, mas a mudança só se concretizou no final do capítulo 14. Meus irmãos,
às vezes isso pode acontecer conosco. Tem momentos na vida, irmãos, em que nós estamos com pressa, com urgência, clamamos a Deus, oramos a Deus, e as mudanças acontecem rápido, né? Já aconteceu com você? De você pede, e no outro dia o telefone toca e a pessoa fala, vem cá, vamos... A gente até se assusta, né? Quando a mudança acontece assim, que a coisa muda no outro dia. Mas há muitas vezes na nossa vida que nós passamos por isso aqui, irmãos. Entre a oração, o clamor feito, e Deus ouviu o clamor, mas a mudança se concretizar de fato, às vezes tem um intervalo aí no meio. Tem um intervalo, tem várias páginas, vários capítulos de história, de lutas, de nãos, de conflitos, de batalhas, nesse intervalo entre a mudança desejada e a mudança concretizada. Por isso eu quero conversar com você hoje como nós podemos atravessar esse intervalo, meus irmãos, sem perdermos o nosso coração. Porque é ou não é verdade que é uma das coisas mais difíceis de nós fazermos na vida é esperar, não é? Esperar. Nós somos uma geração que vive com pressa. Vivemos com pressa. Estamos sempre, paulistano está sempre atrasado. Eu não sou de São Paulo, né? Mas já peguei o jeito. Paulistano está sempre atrasado. Tem que furar a fila, tem que passar no vermelho. Está sempre atrasado, sempre correndo. Somos uma geração, meus irmãos, que vive apressada. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que esperar é um grande desafio para as nossas vidas. Aprender a esperar sem perder o coração. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração. Quando aquela sua esperança, aquela sua expectativa, aquilo que você espera, se adia, a concretização daquilo se adia um pouco mais. Quando a mudança desejada, ela demora um pouquinho mais para acontecer, e você não tem certeza de quando vai acontecer, a esperança se adia, a Bíblia fala, esperança que se adia faz adoecer o coração. Como é que nós podemos passar por esses períodos de espera, meus irmãos, sem termos o nosso coração adoecido? Tem alguém aqui que pediu algo para Deus e está esperando de Deus uma resposta? Talvez você tenha esperado, você fez como Israel, você orou, você clamou, você sabe que Deus ouviu, mas você está, e você não sabe agora em qual capítulo você está, nesses capítulos aqui da mudança, do êxodo na sua vida. Então, meus irmãos, alguns conselhos, eu quero rapidamente ver aqui alguns conselhos que essa história aqui, desse êxodo, podem nos dar a fim de aprendermos a atravessarmos esses períodos de espera sem perdermos o nosso coração. O primeiro conselho que a Bíblia nos dá aqui, meus irmãos, nessa história: tome cuidado com suas decisões. Tome muito cuidado com suas decisões. Nesses períodos de espera, a tentação que nós temos é de ficarmos aflitos e ficarmos com pressa e ficarmos angustiados. E quem está vivendo com um coração assim, povoado por essas realidades, meus irmãos, não raciocina direito, né? Não raciocina direito. E corre o risco de, num impulso, tomar decisões que pioram as coisas. Coisa está difícil? Tome cuidado com suas decisões. Tome cuidado para não piorar as coisas. Moisés piorou. Moisés, meus irmãos, tomou decisões precipitadas, impulsivas, nesse contexto, e ele acabou piorando as coisas. Êxodo capítulo 2.
A palavra de Deus fala, verso 11, aí, Êxodo 2:11, veja, naqueles dias, sendo Moisés já homem, o livro de Atos diz que isso aqui, Moisés tinha 40 anos de idade, irmãos. Aos 40 anos de idade, sendo já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores penosos. E aí ele viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. E aí Moisés, o que aconteceu? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. Ele vem durante anos, meus irmãos, acumulando aquela situação. Aquilo lá vem entrando, é difícil, é complicado, aquilo vai se avolumando e se acumulando, e chega uma hora, meus irmãos, que Moisés explode. E ele faz o quê? Olhou de um lado, olhou do outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés perde a cabeça, e é tudo que o faraó queria, né? Tudo que o faraó queria para maltratar mais Israel era um pretexto desse. Moisés, no momento, toma uma decisão impulsiva, uma decisão impensada, e faz uma bobagem, e acaba agravando a situação. Moisés, aos 40 anos de idade, meus irmãos, perdeu tudo. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar alguém chegar aos 40 anos de idade, e aos 40 anos de idade perder tudo? E não perdeu tudo para um vendaval, perdeu tudo para uma decisão impensada, uma decisão infeliz. Cometeu um erro, e aquele erro lhe custou tudo. E aí diz a palavra de Deus que Moisés, ele escondeu o sujeito na areia. Temos que tomar, meus irmãos, cuidado com as nossas decisões nesses períodos de espera. Sabe por quê? Deixa eu dar uma boa notícia para você. A boa notícia, meus irmãos, é que o capítulo 14 ele vai chegar. Ele sempre chega. Uma das características que a Bíblia fala dos desertos, das tempestades, desses períodos de aflição, é que eles sempre terminam. Sempre terminam. Meus irmãos, tempestades terminam. Não é assim aqui em São Paulo? Tempestade de verão, em 5 minutos o céu está claro. Você sai, em 5 minutos o tempo fecha e cai aquela água, né, sobre a cidade. Mas também depois de 10 minutos o quê? O negócio termina. Por isso que nós precisamos cuidar, porque às vezes com as nossas decisões impensadas na hora da angústia, nós acabamos prolongando aquilo que por si só às vezes já ia de um modo terminar. Moisés acaba prolongando um pouco aqui, algumas décadas, né, esse estado com uma decisão infeliz. Mas tem uma outra boa notícia para você. Além de que o capítulo 14 sempre chega, e ele vai chegar, meus irmãos, a Bíblia ensina que nós podemos sempre nos recuperarmos dos erros que nós cometemos. A palavra de Deus aqui diz que Moisés fez o que a gente faz, em primeiro lugar, quando a gente erra. O que a gente faz quando a gente erra, irmãos? Você também não esconde o esqueleto na areia? Esconde ou não esconde? Você esconde a sujeira debaixo do tapete. Mas não adianta. Não adianta. A coisa aparece. Aí depois disso, diz a Bíblia que Moisés fez uma outra coisa que a gente também às vezes nós somos tentados a fazer. Primeiro ele nega. Tenta negar, fazer de conta que nada está acontecendo. Depois ele foge. Ele diz aí a palavra de Deus que ele, verso 13, saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? As coisas sempre aparecem. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Segunda coisa que a gente tenta fazer com os nossos erros: fugir. Primeiro a gente tenta negar, esconde. Isso não é modo de você se recuperar. Segundo lugar, a gente tenta fugir. Moisés fugiu para Midian. E aí acontece uma coisa interessante que o texto fala aqui. Ele sentou na beira de um poço. Ele sentou na beira de um poço.
E aí, meus irmãos, verso 16 diz que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Preste atenção, a Bíblia não tem texto sobrando, viu, irmão? Cada detalhe aqui é para nossa edificação. As quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. O que aconteceu então com aquelas moças? Verso 17 diz o quê? Que vieram os pastores e as enxotaram dali. Um grupo de pastores começou a enxotar e se aproveitar da água, porque o texto fala que elas vieram tirar água e elas encheram os bebedouros. Não está escrito aí na sua Bíblia que elas haviam já, aqueles pastores, aquele grupo lá estava escondido atrás do coqueiro, assim, estavam ali. E ficaram esperando primeiro elas fazer o trabalho difícil, porque você imagina o que é dar de beber para um rebanho. Quantas horas de trabalho? Eles ficaram ali na moita, só esperando. Quando elas encheram tudo, diz que eles apareceram e as enxotaram. E aí a Bíblia nos deixa em suspense, um suspense aqui. Por quê? Porque você percebe que Moisés está tendo que lidar em Midian com a mesma situação que ele tinha que lidar no Egito. Percebe? Só mudam os personagens, irmãos. O problema é o mesmo. Qual é o problema? Pessoas mais fortes se aproveitando, abusando e oprimindo pessoas mais fracas. É o mesmo problema que ele tinha que enfrentar no Egito. E aí, se fosse um marqueteiro contemporâneo escrevendo a Bíblia, aqui ele colocaria um intervalo comercial agora. Moisés no poço, as moças enchendo, chegam aqueles pastores e se aproveitam do trabalho pesado que elas tinham feito, começam a abusar delas, se aproveitar delas. E aí a pergunta é: será que Moisés vai fazer a mesma coisa que ele fez no Egito há algumas semanas ou meses atrás? Meus irmãos, você percebe que não adianta fugir? Porque onde você for, você vai ter que lidar com os mesmos problemas, meu irmão. Aonde você for, você vai ter que lidar com os mesmos problemas. A solução não é enterrar o esqueleto na areia. A solução não é fugir e negar. A solução é eu aprender e mudar. E foi o que Moisés fez. Mudou o verbo. Lá no Egito ele atacou. Aqui ele fala agora que ele defendeu. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Meus irmãos, Moisés mudou. Moisés mudou. É possível mudarmos, meus irmãos, e aprendermos com os nossos erros. E quando nós reconhecemos o nosso erro, nos arrependemos e tomamos a decisão de mudar, ao invés de negar e fugir, a palavra de Deus vem e nos abençoa, diz que Deus nos abençoa, e tudo aquilo que Moisés perdeu no Egito, ele acaba reconstruindo. Ele reconstrói com a graça de Deus. E Deus pôde de novo tornou de novo a usar Moisés para a sua obra de libertação, grande obra. Deus quer usar você. Então não adianta negar e fugir. Precisamos tomar cuidado. Mas é possível restaurar, meus irmãos. É possível a restauração. Então, em primeiro lugar, tome cuidado com as suas decisões, nesse contexto de espera. Tem alguém aqui que está esperando algo de Deus? A pergunta que eu faço para você é: que decisões você tem tomado aí? E você está aprendendo, meus irmãos, você está aprendendo a lidar com as falhas, com os erros, falhas que às vezes nos conduzem para o período de espera. Precisamos aprender. E quando nós reconhecemos, nos arrependemos e mudamos, a palavra de Deus nos abençoa e nós podemos reconstruir. E é o que acontece aqui com Moisés. O segundo conselho nesse período de espera que a palavra de Deus nos dá, meus irmãos, é que ela diz assim para nós: não pare de semear. Não pare de semear. Não pare de semear. Você está esperando
não pare de semear. Às vezes dá vontade de desistir ou não? Às vezes dá vontade assim de você largar tudo e falar, não quero mais saber. Às vezes dá vontade. Mas a palavra de Deus nos encoraja à perseverança, dizendo, não pare de semear. Esperar em Deus. Você está esperando em Deus. A palavra de Deus ensina que esperar em Deus, meus irmãos, não é cruzar os braços. Esperar em Deus não é ter uma atitude passiva. O profeta Isaías, no capítulo 40, 31, diz que os que esperam no Senhor, o quê? Renovam as suas forças e subirão com asas, como águias. O que mais? Correrão e não se cansarão e não se fatigarão. Você percebe que os que esperam no Senhor fazem tudo, menos ficar parado? Viu? Os que esperam no Senhor voam, correm e andam, só não ficam parados. Porque esperar em Deus não é ficar parado. Não é ficar de braço cruzado. Esperar em Deus é cooperar com Deus para que as mudanças se realizem. E isso, meus irmãos, faz bem para o nosso coração. A pior coisa que você pode fazer é se deixar vencer pelo desânimo e ficar lá o dia inteiro na frente da televisão, assim, no controle remoto. Ai, não posso fazer nada, não posso. Não, meu irmão. Semeie, levante-se e semeie. A palavra de Deus faz uma promessa, diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Isso é uma promessa da palavra. E nós vemos essa dinâmica aqui, nesses capítulos da espera aqui em Êxodo. Eu costumo brincar e dizer que a história das 10 pragas, ela é a história das 10 frustrações. Por quê? Porque Moisés levanta e vai falar com o faraó. Ó, faraó, se você não deixar aí o povo de Deus para adorar no deserto, Deus vai mandar uma crise sobre o Egito e você vai ver. Aí a crise vem. Aí o faraó manda chamar Moisés, não é? E diz assim, ora para Deus aliviar a crise, porque quando a crise sair, eu deixo amanhã vocês irem para adorarem a Deus. O povo fica animado, amém, amanhã vai dar certo, amanhã vai ser tudo legal, vai ser diferente. E a Bíblia fala aqui o que acontece? O faraó muda de ideia. Algumas vezes o faraó muda de ideia, outras vezes, estranhamente, Deus endurece o coração do faraó, para que ele não deixe o povo de Israel ir. E assim vai sucessivamente. Primeira praga, segunda, terceira. E eu pergunto para você, em qual praga você teria desistido? Qual praga você diria para Deus assim, Deus, o que adianta? Eu não vou falar com o faraó. Deus fala assim, vá falar com o faraó e avise o faraó. Levante-se de manhã, 6 da manhã, faça a barba e vai entregar currículo. Aí você fala assim, Deus, eu já 3 vezes fui e falei com o sujeito. 3 vezes. Não aconteceu nada. O sujeito é um mentiroso. Eu não vou mais, eu não quero saber. Em qual praga? Eu antigamente achava assim, acho que eu passava da terceira, na quarta eu já não ia, irmãos. Qual praga que você já não ia mais dizer assim, eu vou semear? Deus falou para eu ir e eu vou. Eu vou me levantar, vou fazer a barba e vou lá falar com o sujeito, vou ligar para ele, eu vou continuar semeando, cooperando com Deus para que as mudanças aconteçam. Não desista, meu irmão, não pare de orar pelo seu filho. Pastor, já faz 5 anos que eu oro. Não pare de orar por sua família. Não pare de entregar o currículo. Não pare de aperfeiçoar os seus talentos, carreira, dons, competências. Não pare. Sabe por quê? Porque o capítulo 14 vai chegar na sua vida. Vai chegar. E você precisa estar preparado. Meus irmãos, essas 10 pragas aqui, através delas, Deus já estava preparando as conquistas lá do futuro de Israel. Porque quando você lê o livro das conquistas, que é o livro de Josué, quando eles entram na terra, o povo da terra tinha ouvido como Deus tinha livrado Israel
40 anos antes, e eles já estavam temerosos, já era uma manteiga já para Israel conquistar. Através dessas situações, meus irmãos, nós nos aperfeiçoamos, Deus nos abençoa, e essas coisas são usadas amanhã como experiência nas nossas vidas. Não pare, não desista, não pare de semear. Jesus prometeu para nós, para mim e para você: batei, e o que vai acontecer? Abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Isso é promessa de Jesus para as nossas vidas. Então eu não sei em qual capítulo você está, em qual praga aqui, em qual crise. Não pare. E finalmente, irmãos, o último conselho: agradeça os livramentos que o Senhor já tem operado. A Bíblia fala aqui que Deus ainda não tinha livrado do Egito, mas Ele estava livrando no Egito. Várias crises que vieram sobre o Egito, Deus não permitiu que viessem sobre o seu povo. A Bíblia fala que Deus fazia distinção entre a terra de Gósen, a terra dos filhos de Israel. Deus fazia distinção, e a terra do Egito. Meus irmãos, você está esperando, você orou, você clamou, e você está num período difícil de espera. Mas, meu irmão, você não está órfão, você não está sozinho. Com certeza, enquanto Deus ainda não livrou do Egito, mas Ele está livrando você no Egito. Deus tem abençoado. Quantas e quantas bênçãos nós já temos recebido. Deus tem cuidado de nós. A Bíblia fala que Ele não permite nenhuma provação que nós não possamos suportar, mas sempre Ele provê o escape, de modo que nós possamos aguentar. Então, meu irmão, reconheça, agradeça pelos livramentos que Ele já tem operado. Deus está fazendo distinção. Tem muita coisa, meus irmãos, que Ele não permite que chegue nas nossas casas. O Espírito Santo e a graça de Deus nos cobrem e nos guardam. Então, pelo que você tem orado e está esperando? Em qual capítulo dessa história? Se hoje a sua vida é uma vida de espera, quero encorajar você a tomar cuidado, para que você não perca o seu coração nesse processo. Não perca, meu irmão, não deixa o teu coração adoecer. Não deixa, porque lidar com frustrações é difícil, né? As frustrações na vida são desafios enormes. Por isso, tome boas decisões no seu coração. Tome cuidado com suas decisões. Agradeça, olhe para os livramentos que Deus tem dado. A graça do Senhor está ao seu redor, operando. E em nome de Jesus, levante-se amanhã de manhã e vá semear. Isso vai fazer bem para o seu coração. Vai fazer bem. Não faça como aquele jovem que uma vez chegou para mim e falou assim: pastor, tem um concurso aí, ora por mim. Eu falei: vamos orar. Vamos orar. E você está estudando direitinho? Ele falou: não, pastor, não estou estudando. Falei: então vamos orar para Deus abençoar a prova e para você criar vergonha na cara, né? Não pare de semear, irmão. Semeie. O teu trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Em nome de Jesus, quero encorajar hoje você. Não sei qual é o teu contexto, mas o Senhor vê a sua aflição. Ele está contigo. O capítulo 14 vai chegar, meu irmão, da mudança. Tome boas decisões hoje em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero agradecer mais uma vez, pastor Carlos, convite, e que Deus os abençoe ricamente nessa semana. Amém.